Alô, prezado amigo, muito obrigado pela sintonia de mais um estudo sobre o tema Fim dos Tempos. Este é o 16º estudo dessa sequência e pretendemos abordar mais um assunto muito importante que diz respeito ao tempo final, no fim da tribulação, e vamos falar sobre a ressurreição dos mártires, julgamento das nações, nova aliança entre Deus e Israel. Já vimos no último estudo a respeito de Israel nos tempos finais, que vai sofrer uma invasão. Eles vão se agrupar novamente como tribos de Israel, com assinatura genética distinta. Vimos que o retorno dos judeus a Israel é em etapas, e nós vimos também que essas etapas vão ser completadas somente no fim, quando Cristo vem e os anjos vão ajuntar todas as partes dos judeus do mundo inteiro. Durante a tribulação, 2/3 dos judeus serão eliminados e 1/3 vai ser salvo. Nós vimos também a respeito do retorno de Cristo junto com a sua igreja. Ele vai chegar até o Monte das Oliveiras, ao contrário do arrebatamento, quando ele chegará só até as nuvens, a igreja irá encontrá-lo então nos ares. Quando Cristo volta, não vai haver apenas a destruição dos exércitos, mas também Satanás será preso por 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quer dizer, ele vai ficar preso durante o tempo do milênio, e no fim do milênio irá ficar solto mais uma vez para poder seduzir as nações. Israel vai se arrepender quando Cristo volta, vão olhar para ele, a quem traspassaram, e vão prantear sobre ele, como pranteia sobre um filho unigênito. E Deus também vai lhes dar o Espírito Santo. Todo o restante dos judeus vai ser batizado com o Espírito Santo. Hoje, então, queremos falar sobre a ressurreição dos mártires, julgamento das nações, nova aliança entre Deus e Israel. Começando, então, com a ressurreição dos mártires da tribulação. Lembrando que essa não é uma ressurreição de todos os mártires que houve na história, porque os cristãos que foram martirizados antes do arrebatamento já serão arrebatados juntamente com os vivos que serão transformados. Mas aqueles que forem mortos durante a tribulação vão ressuscitar. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta, então, é a ressurreição dos mártires. Lembrando mais uma vez que serão só os mártires da grande tribulação. E ali vem a pergunta: o que vem a ser realmente a primeira ressurreição? Não foi Cristo a primícia? Ou a igreja? Como é que os mártires também fazem parte da primeira ressurreição? Vamos entender essa questão um pouquinho melhor. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Fica bem claro aqui que esses mártires também fazem parte da primeira ressurreição. A Bíblia relaciona a ressurreição com a colheita, em especial a colheita da cevada, que era a primeira colheita em Israel. Essa colheita era realizada em algumas etapas.
Deus havia dado instruções sobre essa colheita, como também de outras, e nós lemos em Levítico 23, verso 10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, a primeira coisa é preparar o molho das primícias e entregar aos sacerdotes. A Bíblia fala sobre Cristo as primícias, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, assim como na colheita primeiro foi entregue o molho no templo, assim também na ressurreição vem primeiro a ressurreição de Cristo como as primícias. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Portanto, a primeira ressurreição começa com Cristo e continua com o arrebatamento da igreja, com a ressurreição por ocasião do arrebatamento da igreja. O molho das primícias precisava ser levado ao sacerdote antes de prosseguir a colheita. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte, no sábado, o sacerdote a moverá. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Quer dizer, a colheita prosseguia durante 7 semanas e meia depois de trazerem esse molho das primícias. A colheita em geral. Depois para vós contarei desde o dia, então 7 semanas, e ali chegamos então até o arrebatamento da igreja. Isso era representado pelo fim da colheita da ressurreição. Depois os que são de Cristo na sua vinda, quer dizer, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, quer dizer, no arrebatamento da igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vem a terceira etapa da colheita, as espigas caídas, que podem ser representadas como mártires da tribulação. E quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabará de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então temos Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, a igreja, na sua vinda para nos buscar, e finalmente ainda aquelas caídas, aqueles que morreram durante a grande tribulação, também ressuscitarão e fazem parte então também da primeira ressurreição. A Bíblia nos fala sobre esses mártires, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Lembramos da história de Ruth, quando ela colheu aquilo que caiu nos cantos. Então, a última etapa, esses também vão ressuscitar. Ressurreição dos judeus do Velho Testamento. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11 a respeito dos judeus, e ele afirma, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão
senão vida dentre os mortos. Quer dizer, eles foram ou rejeitaram a Cristo e foram, portanto, temporariamente postos de lado, mas quando vão ser admitidos de novo, quando vão se converter por ocasião da segunda vinda de Cristo, então nessa ocasião haverá a vida entre os mortos, quer dizer, os judeus do Velho Testamento também vão ressuscitar. Então temos a primeira ressurreição em 3 etapas. Primeiro Cristo, representado pelo molho das primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, o restante da colheita, e depois os mártires da tribulação, representado então pelas espigas caídas durante a ceifa. Depois dessa ressurreição, vem então o julgamento das nações, sobre o qual nos fala Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 em diante. Não devemos confundir o julgamento das nações com o julgamento da igreja. O julgamento da igreja é o tribunal de Cristo. O julgamento das nações é o julgamento daquelas nações que sobraram, que escaparam durante a grande tribulação e vão entrar então, ou possivelmente poderão entrar no milênio. Porque é isso que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então aqui fica evidente que Deus vai julgar essas nações e o critério básico vai ser de que forma eles lidaram com o seu povo, o povo de Israel. Também são chamados de pequenos irmãos em Mateus capítulo 25. Joel 3 nos fala: lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem. Então vamos para o texto principal, Mateus capítulo 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E para as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então note, todas as nações que sobraram da tribulação vão ser julgadas e vão ser separados entre bodes e ovelhas. E como falam os versos anteriores que nós acabamos de ler, aquelas nações que trataram mal os judeus, essas nações não poderão permanecer no milênio, embora tivessem escapado da grande tribulação. E por as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então vamos perguntar o motivo, o critério desse julgamento. E a resposta de Cristo: porque tive fome e deste-me de beber, e tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aqui são os judeus que são chamados de pequeninos irmãos. Então o critério para decidir quem vai poder participar do milênio e quem não vai poder
vai ser a avaliação de como essas nações e pessoas agiram em relação ao povo de Israel. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me acolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. Então aqui fica bem claro que este julgamento não trata da igreja e nem sequer trata, como alguns imaginam, se a pessoa é salva ou não. O único critério é de que maneira vocês lidaram com o meu povo. Então é muito importante esse comentário, porque nem todos os que entram no milênio serão salvos, nem todos os que entram no milênio serão batizados com o Espírito Santo, quando a Bíblia fala sobre esse assunto no livro de Ezequiel. Aqui se trata apenas de uma avaliação da forma como essas nações agiram. Judeus dispersos do mundo inteiro serão ajuntados. Como já vimos, o retorno dos judeus a Jerusalém acontece por etapas. Algumas etapas já aconteceram, mas a etapa final acontece no fim. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então vêm as bodas entre Deus e Israel. Houve já as bodas entre Cristo e a sua igreja. Agora vem as bodas entre Deus e Israel. Lemos em Oséias 2, 19 e 20: e desposar-te comigo para sempre, e desposar-te comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias, e desposar-te comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da sua noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então temos aqui uma nova aliança entre Deus e Israel, e Deus estará se desposando do povo de Israel para sempre então. No próximo estudo, pretendemos falar sobre o papel de Israel durante o milênio e a respeito do templo em Jerusalém. Muitas pessoas pensam que o templo da tribulação é o mesmo templo do milênio e ficam muito empolgados com a reconstrução do terceiro templo. Mas vamos ver em Ezequiel o que a Bíblia nos fala a respeito deste templo. Fim dos tempos. Estamos vivendo uma época muito importante, com informações muito preciosas sobre aquilo que está acontecendo em nossos dias. Estamos observando Deus cumprindo as suas promessas. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o único caminho é Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está preparado para esse dia, quando Cristo vier para buscar a sua igreja?
medite bem sobre essa questão, examine essa questão à luz da palavra de Deus. É uma questão de fundamental importância e que tem efeitos por toda a eternidade. Muito obrigado pela sintonia e que Deus o abençoe ricamente.